Mas a Bíblia diz, Jesus advertiu em Mateus 24, que no tempo do fim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O problema é quando nós começamos a conviver com o mundo e um ambiente de pecado e tratar as coisas como normal. Gente, as coisas estão mudando muito rápido. Quando eu era criança e a gente ouvia dizer que o pai de algum amigo era desquitado, que raramente se achava um divorciado, o divórcio não saía depressa, saía um desquite, era todo um litígio judicial, não era uma coisa tão comum. Hoje em dia parece que é estranho quando você diz que nunca divorciou, porque já está virando tão normal até dentro da igreja. E não quero que alguém que foi vítima da decisão de outro se sinta julgado aqui. Eu não estou tentando definir como é que você chegou nessa posição, se é a sua situação, mas a maneira como nós começamos a lidar. Adultério, gente, é o que está virando largamente aceito até pelo povo da igreja. É quase como diz assim, se não der, deu paciência, depois pede perdão para Deus, para os outros e recomeça. E nós começamos a ser tolerantes com o que a gente não poderia. Para você ter ideia de como já foram um dia os valores da humanidade. Quando Abraão mente para Abimeleque, dizendo, Sara é minha irmã. Outro dia alguém falou, não pastor, ele falou uma meia verdade. Eu falei, se era uma meia verdade, era uma meia mentira. Porque de fato eles eram irmãos por parte de pai, mas não de mãe. Eles se casaram. Então ele chega lá e diz, ela é minha irmã. Ele explica depois quando o Abimeleque, porque Deus aparece em sonho e diz, se você tocar na mulher, você morre, o cara é profeta. O homem disse, o senhor sabe, foi na sinceridade do meu coração que eu trouxe a mulher para casa, porque ele diz, é minha irmã. Deus diz, e por causa da sinceridade do coração, não deixei você pecar. Devolve a mulher para o cara. Aí o Abimeleque vai lá para o Abraão, se fosse na linguagem de hoje, diria, tu tá maluco, meu irmão? Como é que você faz uma coisa dessa? O Abraão disse, eu fiquei com medo de vocês me matarem, para ficar com ela. Agora pensa o que está por trás dessa palavra. Abraão está dizendo o seguinte, ninguém nessa terra iria adulterar e se envolver com a mulher casada. Então vocês iam me matar para ela ficar viúva, para depois de ficar viúva ela está liberada. Olha o nível de escrúpulo. Eles pensavam, matar a gente encara, adulterar não. Agora que ponto nós chegamos hoje, gente? Adulterar sim, matar também talvez. E quando nós vamos aceitando essas coisas como normal, a gente não percebe que a gente vai esfriando, que a temperatura vai baixando, que o fogo vai diminuindo. Só existe um lugar para eu e você mantermos a temperatura alta. É na presença de Deus, devotado a Ele, comprometido com Ele. Quando o profeta Elias se levanta, nos seus dias a nação está dividida. 10 reinos de um lado formaram o reino de Israel, o reino do norte. Outros 2 reinos do outro lado formaram o reino do sul, Judá e Benjamim. Ele faz um altar com 12 pedras. Cada uma representando uma tribo de Israel. Ele está dizendo, Deus vai mudar essa história dividida. Deus vai trazer restauração. Deus vai trazer avivamento. Deus vai proporcionar recomeço. E naquele altar, ele ora para que Deus faça o que ele fez pela primeira vez lá no livro de Levítico. A Bíblia diz, desceu fogo do céu. Aquele mesmo fogo do Senhor que um dia acendeu a casa e já não estava mais lá. Ele agora desce dos céus sobre o sacrifício. Ele estava orando e foi por isso que veio fogo. Ele estava orando e foi por isso que depois veio chuva. Gente, nós precisamos voltar a esse lugar. A Bíblia diz que Elias, no Novo Testamento diz que Elias orou fervorosamente. Eu gosto de uma declaração de A.M. Bounds, camarada que escreveu coisas extraordinárias, profundas sobre oração. Ele diz, não há oração verdadeira sem chamas. Em primeiro lugar, você tem que queimar para orar. E a oração que você vai queimando vai fazer te queimar mais. Outro dia alguém chegou para mim e falou, pastor, ora por mim. Eu falei, pelo que você quer que eu ore? Eu gosto de saber pelo que eu vou orar. Ele diz, eu vi o senhor compartilhando umas experiências tão tremendas. Ele falou, ora por mim para eu também ter experiência. Eu falei, amigo, um dia eu fiz essa bobagem que você está fazendo. De pedir oração para alguém, ora por mim para ter experiência. E sabe o que me disseram? Me disseram, se você quer ter experiência, não peça para eu orar por você. Se você quer ter experiência, ore você. Porque o que vai produzir experiência na sua vida, experiência com Deus, é oração. Agora, se oração é o que ativa a manifestação do sobrenatural, e nem isso tu quer fazer terceirizando para o outro, como é que você acha que vai chegar lá? Aí eu falei, quando eu vi isso, não gostei, doeu. Achei que sou mal educado, mas eu queria tanta experiência que eu resolvi testar. E quando eu comecei a orar e me dedicar à oração, as experiências começaram a acontecer. Vai ler o livro de Atos. Dia de Pentecostes, o irmão falou, pastor, olha que glória é essa, porque nós não estamos vivendo. Falei, olha o que eles estavam fazendo antes. Perseverava unânimes em oração, diz lá Atos 1,14. Resultado, Espírito Santo derramado sobre eles.
Em Atos 4 foram cheios do Espírito Santo de novo. Verdade, a Bíblia diz que tremeu o lugar onde estavam reunidos. O que é que eles estavam fazendo? A Bíblia diz, levantaram unânimes a voz a Deus em oração. Atos 3, o paralítico curado à porta do templo. Pedro e João iam, como de costume, diz a Bíblia, para o templo, a hora da oração. Atos capítulo 10, um anjo de Deus aparece para Cornélio. O que é que ele estava fazendo? Orando. No mesmo Atos 10, Pedro está no telhado da casa, está com fome, foram preparar comida. Enquanto ele está esperando o rango, ele foi fazer o quê? Orar. Enquanto orava, aconteceu o quê? Ele tem um êxtase, uma visão. Atos capítulo 23, Jesus aparece para o apóstolo Paulo no templo. O que é que ele estava fazendo lá orando? É uma experiência atrás da outra que nos mostra que o sobrenatural tem o poder de acontecer na minha e na sua vida. A oração tem o poder de provocar a manifestação do sobrenatural na minha e na sua vida. Agora, nós muitas vezes estamos querendo viver nesse lugar sem praticar aquilo que vai levantar e elevar a experiência. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa não precisa nem conhecer os dons do Espírito Santo. Não precisa vir de uma igreja pentecostal carismática. Meus pais eram de uma igreja assim, dessa, de tão tradicional. Eu brinco que só faltava dizer que o Espírito Santo foi sepultado junto com o último dos apóstolos. Como quem diz, nunca mais ele fez nada desde então. Só que lá em casa, papai e mamãe oravam. E alguém disse, quando você começa a andar perto demais do rio, você vai acabar caindo dentro dele. E porque havia um ambiente de oração, as manifestações do Espírito Santo começaram a acontecer. Eu tinha 7 anos de idade. Meu irmão mais velho, 9. O Paulo mais novo tinha 5. Naquela época, criança ia cedo para a cama. Às 9, 9h30 da noite, todo mundo já tinha ido dormir. Falando dos filhos. O pai está na sala orando, minha mãe está no quarto orando. Meu irmão, não sei se ele não dormiu, eu e o menor já tínhamos dormido. Você dormiu um pouquinho, acordou, mas ele levanta. Ele sai andando do corredor em direção à sala da frente, onde ele ouve a voz do papai orando. A casa toda está apagada, menos a sala de jantar por onde ele passa antes de chegar na sala. E quando ele chega, meu irmão leva um dos maiores sustos da vida dele. 9 anos de idade ele tinha. A 1 metro atrás do meu pai, a mais ou menos 1 metro de altura do chão, um anjo de Deus estava com as mãos estendidas sobre meu pai. Meu irmão sai gritando, feito doido, desesperado, quase coloca a porta do quarto de mamãe abaixo. Minha mãe, meu pai, todo mundo levanta para ver o que foi. Tinha alguém atrás do senhor, tinha alguém atrás do senhor. Meu pai acabou de vir da sala, sabia que não tinha ninguém lá, fisicamente falando. Meu pai dizia, filho, calma, o que você viu? Era ruim? Ele disse, não, era bom. Mas por que você está assustado? Era muito forte. O que você viu, pai? Era um homem flutuando. O homem usava vestido, pai. A roupa dele era de luz. E ele estava com as mãos estendidas sobre o Senhor dessa forma. Irmão, deixa eu te dizer, é impossível a gente começar a viver uma vida de oração e não ver o que Deus pode fazer. Eu vim aqui hoje te provocar. Nós vamos voltar para esse lugar de queimar todo dia. Não, pastor, aqui a chapa está quente, vamos esquentar mais. Pastor, aqui esfriou um pouquinho, vamos reacender. Olha, vamos ficar em pé e vamos começar a orar logo. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. John Wesley foi um grande avivalista na Inglaterra. Até hoje, os impactos do seu ministério são sentidos em todo o mundo. Wesley juntava milhares, literalmente milhares e milhares de pessoas para ouvi-lo pregar, sem sistema de som e microfone como nós temos hoje. Você consegue imaginar isso? Multidões de 5, às vezes 10 mil pessoas unidas. Ninguém abria a boca, ninguém dava um pio. Esperava-se a direção certa do vento para que aquele grito em voz alta, né, fosse ouvido por todo mundo. As pessoas perguntavam para Wesley, como você explica o resultado do seu ministério? A resposta dele era sempre a mesma. Ele dizia, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Ao longo de toda a história, onde houve qualquer sinal e traço de avivamento, alguém decidiu entrar nesse lugar de dizer, eu vou viver uma vida incendiada para Deus. Eu vim hoje te dizer, não baixe a temperatura. Não se permita esfriar espiritualmente. Pastor, mãe, tem muita gente, o problema é deles. Vamos decidir que nós vamos se manter acesos. E que, se possível, nós ainda vamos incendiar eles. Eu não quero ser só um incendiado. Eu quero ser um incendiário. Eu não quero só ser alguém aceso. Eu quero espalhar calor e fogo em todo lugar. Eu gostaria que nessa hora você começasse a orar. Eu quero que você coloque sua vida diante de Deus. Eu quero que você diga, Espírito Santo, eu não quero te entristecer, eu não quero te enciumar, eu não quero te afastar, eu quero manter teu fogo aceso em mim.